Bom dia, igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais um domingo, estamos aqui para iniciar a escola dominical, a aula da escola dominical. A segunda aula sobre o Espírito Santo no credo apostólico. Antes de iniciarmos, vamos orar, pedir que Deus esteja nos condicionando, nos orientando, nos iluminando, nos instruindo com seu Santo Espírito, para que possamos aprender mais sobre as Sagradas Escrituras e mais sobre a pessoa do Espírito Santo, nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, há de nos orientar no estudo desta manhã. Oremos. Pai amado, Deus eterno e todo-poderoso, em nome de Cristo Jesus, ó Pai, nós chegamos à Tua presença. Primeiramente te louvamos, bendizemos, adoramos, ó Deus, na beleza da Tua santidade. Rendemos gratos louvores ao Teu nome, ó Deus, te agradecemos por mais um dia de vida, por mais uma semana que iniciamos, pela semana que se findou, ó Deus, porque foi debaixo do Teu cuidado, da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu poder, ó Deus, de toda a Tua provisão e livramento, Pai. Muito obrigado. Se conosco, Deus, nessa nova semana que iniciamos, ó Deus, a qual dedicamos desde esse princípio ao Senhor. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos acompanhe por todos os dias da nossa vida, e mais essa semana seja o Senhor bem presente em nossas vidas, ó Deus, a nos orientar, nos direcionar e nos, ó Deus, capacitar com o Teu Santo Espírito, ó Pai. Fica conosco também nesta manhã, ó Deus, e nos orienta, nos instrui, nos ilumina, ó Deus, nos direciona nos estudos da Tua Palavra, ó Pai, que vamos orar, que vamos estudar, que vamos ler, ó Deus, que vamos meditar, ó Deus, nesta manhã. Que nós possamos aprender realmente, ó Deus, acerca de Ti, da presença do Teu Santo Espírito no meio de nós, ó Deus, como Teus filhos, como Tua igreja. Essa é a nossa oração, nosso pedido, nosso clamor em nome e por amor de Cristo Jesus, Teu Filho, Senhor nosso. Amém. Irmãos, como nós já falamos na semana passada, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, habita em nós, vive em nós. O próprio Senhor Jesus disse que Ele tinha que ir, porque Ele indo enviaria o Consolador, e se Ele não fosse o Consolador, não viria. Então nós iniciamos a aula da semana passada trazendo essa perspectiva do Espírito Santo, né, no abrangente do Espírito Santo. E como eu disse na semana passada, nós deixamos para esta semana para que nós possamos entender a função do Espírito Santo, aquilo que o Espírito Santo realiza em nós como filhos de Deus, como remidos no sangue de Cristo Jesus, como corpo de Cristo, como igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, basicamente, esses são os termos que nós vamos estudar na aula de hoje. Para as próximas semanas, nós ainda teremos mais, se não me engano, 3 ou 4 aulas. Nós vamos terminar aí com as partes finais do credo apostólico, né? A questão da comunhão dos santos, da remissão dos pecados, da vida eterna, né? Então essas questões ainda que ficam pendentes para estudarmos no credo apostólico. Então hoje nós queremos entender aí sobre a obra do Espírito Santo nas nossas vidas, vida como cristão, como igreja, né? Como povo de Deus, como corpo de Cristo na terra. Então nós vamos começar já no Evangelho de João, Evangelho de João, capítulo 14, então, que é o texto ao qual me referi, que o Senhor Jesus fala sobre essa vinda do Espírito Santo, né? Então, no capítulo 14 do Evangelho de João, capítulo 14 do Evangelho de João, nós vamos encontrar lá no verso 16 a seguinte fala do Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim: em verdade vos digo. Aliás, estou lendo aqui o 13, só um pouquinho. Capítulo 14. 14, verso 16. O Senhor diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Então o Senhor Jesus, ele vem ensinando a igreja, os discípulos, né, a igreja de então, né, os discípulos, o grupo dos discípulos, e ele já diz: eu tenho que ir, e eu vou ir ao Pai e vos enviarei o Consolador, né? Então esse ensinamento ele já parte do Senhor Jesus para os discípulos e chega a nós como igreja, né? Então ele
diz: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco. É a promessa do Senhor Jesus, né? Em 14:26, ele vai dizer assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará, e em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então, aqui nós já entramos nessas definições, como eu disse, as funções do Espírito, o que o Espírito Santo realiza em nós, qual a função que ele opera em nós, né? Como Deus agindo em nós, né? O Senhor Jesus disse que ele rogava ao Pai, o Pai enviava o Espírito. Em outro trecho, como eu mencionei, ele disse: se eu não for, o Espírito também não vem, né? O Consolador também não vem. Então ele roga ao Pai que envie o Espírito, e o Espírito tem funções. E aqui no versículo 26 nós já encontramos essa função que o Espírito Santo opera em nós, né? Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Então, uma das funções do Espírito é também de ensinar. Ele vem e nos ensina acerca da verdade. E nós lembramos o que é verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? No capítulo 16 de João, algumas Bíblias já trazem até um título ali, dizendo assim: missão do Consolador. Ele diz assim, Jesus diz assim: tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Então, eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Jesus já vinha falando o que ia acontecer com a igreja. Isso farão porque não conhece o Pai e nem a mim. Então, a necessidade do Espírito Santo revelar a Cristo e de revelar o Pai, né? Ora, estas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vos-las disse. Não vos-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade: convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então aqui nós já vemos a outra função do Espírito, a outra ação, outra operação do Espírito Santo, né? Quando ele vier, convencerá o mundo. Então, convencer o homem do pecado, do juízo, da condenação. Convencer o homem que Cristo é o Filho de Deus. Revelar a Cristo como o Filho de Deus vivo. Apontar ao homem Cristo como Senhor e Salvador. Converter o homem dos seus pecados, né? Outra função do Espírito. Então, nós já encontramos esses dois ensinamentos somente aqui no Evangelho de João. No Evangelho de Lucas, no capítulo 12, nós vamos encontrar também outra inscrição acerca do Espírito Santo que nos ajuda a compreender mais sobre a operosidade do Espírito Santo, né? Então nós temos aqui em Lucas 12, verso 12, também porque o Espírito vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Então o ensino, corroborando com o que João disse, né? O Espírito Santo ensina, a operosidade de ensinar, a operosidade de converter, a operosidade de convencer, a operosidade de mostrar ao homem o juízo, o pecado, o juízo, a condenação, né? Então esses ensinos que nós temos. A instrução, o ensinar também cabe ao Espírito Santo de Deus, né? Avançando um pouquinho mais, você pode abrir já na tua Bíblia em 1 João, primeira carta de João, lá no capítulo 4, nós vamos também encontrar uma inscrição no capítulo 4 da primeira carta de João, verso 2, ele diz assim: não reconheceis o Espírito de Deus,
todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido e que vem e presentemente já está no mundo. Né? Então aqui em João ele opera a conversão, ele mostra a Cristo. O que João está dizendo aqui, que para realmente o homem reconhecer a ação do Espírito Santo, o Espírito Santo ele leva o homem a confessar Jesus, ou seja, ele converte o homem, ele aponta para Cristo, ele mostra Cristo, ele revela o Cristo como Cristo realmente é, o Filho do Deus vivo, o Deus Salvador, o Emmanuel, o Deus conosco, né? Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não apenas o Cristo histórico, não apenas o Cristo dos cristãos, não assim de uma maneira que a gente só imagina, né? Mas revela de fato e de verdade, faz nascer no coração do homem, converte o coração do homem e traz o homem ao novo nascimento de fato. Né? Então é nesse conceito que a primeira carta de João nos ensina. Né? Também em Romanos, nós vamos encontrar também em Romanos, capítulo 8, verso 16. Romanos 8, 16, nós vamos encontrar também uma inscrição acerca do Espírito, que diz assim para nós, lá no texto de Romanos 8, verso 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então, essa testificação, além de ensinar, de instruir, de iluminar, né, além de converter, de convencer, de converter, o Espírito também testifica. Né? Como que eu sei que sou salvo? Alguns até por desconhecer a obra do Espírito Santo, por não ter sido convertido ainda por Deus, pelo Espírito Santo, por negar a obra de Cristo como um todo, a obra do Espírito Santo como um todo, até nos acusam de nós cristãos de sermos soberbos ao dizermos que somos salvos, né? Porque não conhecem as Sagradas Escrituras e não conhecem que Jesus mesmo revelou isso, né? Quando ele disse, todo aquele que meu Pai me dá, este virá a mim e de maneira nenhuma eu lançarei fora, ele está dizendo sobre a salvação, né? Nós, principalmente nós presbiterianos, cristãos reformados, cremos que uma vez salvo para sempre, por conta das inscrições e das palavras, as inscrições da Sagrada Escritura, das palavras do Senhor Jesus registradas aqui, do que nós lemos no Antigo e no Novo Testamento, pelo que os discípulos apregoaram, pelo que a igreja apregoou como igreja verdadeira. Né? E quando nós lemos aqui, tudo isso só vem a fechar no ensinamento quando nós lemos um texto como este de Romanos 8,16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, se o Espírito Santo fala ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus, nós temos certeza da salvação. Se assim o Espírito não falar, nós não teremos jamais por si próprio certeza da salvação. Né? Então ele testifica da nossa salvação. Outra função do Espírito, também já pertinho de Romanos, em Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, verso 7, se não me engano, deixa eu só confirmar aqui, capítulo 12, verso 7 em diante, ele diz assim, o apóstolo Paulo diz assim, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas, a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Qual é a função aqui, a operosidade do Espírito Santo aqui registrada em 1 Coríntios 12, do 7 em diante?
é a distribuição de dons. Cabe ao Espírito Santo distribuir os dons como lhe apraz, né? Conforme a sua boa, perfeita e agradável vontade, como ele é Deus de Deus, né? Então essa também é uma das operosidades do Espírito Santo, ou uma função, como nós poderíamos dizer, né? Acerca do Espírito. Mas como nós falamos aí, né, naquele trecho lá de João, a outra operosidade, claro, é aquilo que nós já até acostumamos a ouvir, né, que é a missão de ser consolador dos cristãos, consolador da igreja, consolador do povo de Deus, né? O que nós lemos lá em João 14:16 e o que nós lemos também em João 16, verso 7, né? Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. De consolar, de confortar, de estar presente, né? Junto com a igreja, junto com o povo, junto com o cristão, né? Qual mais, pastor? Quais mais funções nós poderíamos encontrar nas Sagradas Escrituras do Espírito Santo? Nós não podemos esquecer aquilo que Romanos também, lá no capítulo 8, um texto que já é também conhecido da igreja, o que Romanos nos orienta como função, como operosidade do Espírito Santo. Romanos 8:26. Romanos 8:26 vai dizer para nós assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Orienta a nossa oração. O Espírito Santo de Deus orienta a nossa oração, né? Somos direcionados, orientados, instruídos, iluminados em nossas orações para que elas estejam consoantes com a boa, perfeita e agradável vontade do nosso Deus, através da ação de orientação do Espírito Santo, né? Então, também há uma operosidade do Espírito Santo nesse sentido. Questão de santificação também, obra, né, do Espírito Santo nas nossas vidas, né? Não só convence e converte o homem dos seus pecados, mas também auxilia o homem nessa santificação, nesse caminhar cristão na vida que nós levamos como cristãos, né? Como nós encontramos isso lá nas Sagradas Escrituras? Além, claro, de Atos dos Apóstolos, a gente já vai chegar lá, nós vamos ler lá também 1 Tessalonicenses, você pode encontrar lá na tua Bíblia, 1 Tessalonicenses capítulo 2, no verso 13, ele diz assim: a outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles por sua vez sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre à medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente, né? Então, um texto que vai nos revelar aqui sobre esse processo de santificação que é relatado na vida da igreja, né? Outra razão que temos para nós, para esse sentimento da graça a Deus, é que vós tendes recebido a palavra de Deus, né? Então há esse relato também da ação do Espírito Santo nesses termos, de que a igreja recebe a palavra de Deus e ela, então, de uma forma operosa da ação do Espírito Santo, né? 1 Pedro, capítulo 1, verso 2. Eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão dos santos, do sangue de Jesus Cristo, graça e paz a vós outros.
Então a santificação, obra de santificação é obra do Espírito Santo, né? E nós vamos então finalizando com Atos capítulo 6, verso 3. Verso 3 vai dizer para nós também a respeito dessa santificação. 6,3 diz assim: mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, os quais encarregaremos desse serviço. A escolha dos diáconos, né? Esses homens têm que ser o quê? Tem que ser homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo. Quer dizer que o Espírito Santo santifica o homem, torna homens bons, torna homens cheios de boa reputação, né? O verso 8 vai dizer assim: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais. Um homem cheio do Espírito Santo, né? Então, nesses termos. Capítulo 7, também verso 55. Verso 55 vai dizer para nós: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos nos céus e viu a glória de Deus, e Jesus estava à sua direita. Então, é a santificação, a ponto de que Estevão, tendo sido santificado pelo Espírito Santo, pôde ver a Deus e a Jesus Cristo à sua direita, né? Então nós somos santificados, né? Sede santos, porque o vosso Pai Celeste é santo, né? Buscai, pois, a santificação, né? Sem a qual não podemos ver a Deus, né? Então, irmãos, espero que nesta manhã tenhamos aprendido juntos, né? Mais uma vez, acerca aí do credo apostólico, do quão bíblico é o credo apostólico e da presença do Espírito Santo registrada nas Sagradas Escrituras, a qual a igreja tem vivido nos tempos atuais, desde os tempos remotos. Que Deus vos abençoe, que tenhamos todos um bom dia. Oremos, dando graças ao nosso Deus. Pai amado, em nome e por amor de Cristo Jesus, louvamos-te, bendizemos e adoramos pela porção da tua palavra que estudamos nesta manhã. Seja conosco em mais um dia, ó Pai, e que nós possamos ofertar-te um culto que lhe seja agradável, e receba de nós, Deus, toda a gratidão no nosso coração. Assim nós oramos, te agradecemos, bendizemos e oramos em nome de Jesus, teu Filho e Senhor nosso, hoje e para sempre. Amém.